Aula de número 31. Nessa aula nós vamos dar aqui continuidade, perdão, continuidade sobre as questões relacionadas à sentença arbitral. E o artigo que nós vamos estudar agora é o artigo de número 27. E olha só, já estamos com um pezinho aí no final, né? Da proposta que colocamos aqui desde o início, que era estudar artigo por artigo, sendo que estudaríamos até o artigo de número 33 e não até o 34. Por quê? Porque do 33 em diante diz que versa sobre questões relativas a o poder público e leis internacionais, e não faz parte desse curso, porque esse curso é arbitragem por equidade. Então, até o artigo 33 é sobre a arbitragem dentro da equidade. Então, nós vamos até lá e já estamos no 27. Por isso que eu estou falando aqui que já está chegando no fim. Parabéns para você que chegou até aqui. Vamos dar continuidade para ir até o final. Vamos lá, então. O que nós vamos estudar aqui no artigo 26? A responsabilidade das partes na sentença. Quais responsabilidades elas têm depois que foi proferida a sentença pelo árbitro? Quais são as responsabilidades dela? Vamos ver aqui para dar essa continuação. Artigo 26. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas, vai vendo aí, já coloca o número 1 aí, e despesas, né, com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé. Essa aqui é uma parte que eu não quero nem abordar muito, porque, na verdade, litigância de má-fé pode partir mais do árbitro do que das partes, mas também pode partir das partes. É raro isso acontecer, né? É raro isso acontecer, e quando acontece, tem a questão aí monetária envolvida, mas eu acho que não é muito bom a gente falar sobre isso, porque não traz muito proveito. Então, vamos pegar essa parte aqui, mas eu já tenho no próximo slide já uns tópicozinhos que nós vamos abordar sobre o artigo 27. Se for o caso, né? Se for o caso da litigância de má-fé. Respeitadas as disposições da Convenção de Arbitragem, se houver. Então, o respeito da Convenção de Arbitragem, se houver, está relacionado às questões que nós estamos vendo aqui anteriormente. Mas deixa eu passar para esse slide aqui, porque eu já separei os 3 tópicos importantes aqui que fala sobre o artigo 27, que o artigo 27 está trazendo aqui, né, para a gente. Quais são os 3 tópicos mais importantes? Então, aqui a gente fez a leitura do artigo 27 da lei, e aqui são os tópicos que eu estou separando aqui para a gente entender melhor o artigo 27. Vamos lá? As partes devem estar atentas para a indicação das regras de distribuição de ônus. Então, veja só, na verdade, a sentença arbitral, ela sempre está conectada com compromisso. Ela sempre está conectada com compromisso. Quando o árbitro for dar a sentença, ele tem que estar com um compromisso de um lado e a sentença de outro. Para ele conseguir proferir a sentença, ele tem que estar com um compromisso ali, ó, do seu lado. Por quê? Porque segue as regras do compromisso. É isso que o artigo 27 está falando e que os outros artigos também vêm falando. Sempre segue as regras do compromisso. Então, o compromisso é um documento que sempre tem que estar ao lado ali quando for proferir a sentença. Aliás, o compromisso tem que sempre estar ao lado a todo momento. Até nas reuniões, quando você for fazer, tentando a conciliação das partes, para que as partes entrem num acordo para resolver o litígio, o compromisso tem que estar na mesa. Por quê? Porque se uma das partes elas desconversarem acerca daquilo que foi convencionado, o compromisso está lá para dizer a regra.
Então, cabe o árbitro que está conduzindo o compromisso arbitral, né? Perdão, só um minutinho, peraí. Tá aqui. É que eu coloquei aqui um papelzinho e ele saiu aqui do lugar. Peraí, já voltou. Então, cabe o árbitro, perdão, viu? Cabe o árbitro que está conduzindo o procedimento arbitral, ele então conduzir também conforme as regras do compromisso. E aí então tá ali o compromisso para provar que todo o procedimento que está sendo feito está sendo feito mediante o que foi acordado lá no compromisso. E a sentença? A sentença então fala o seguinte: as partes devem estar atentas para indicação das regras de distribuição de ônus, né? No compromisso já foi feito as regras, já foi preparada as regras, onde foi distribuído o que as partes iriam arcar com a arbitragem, as custas da arbitragem, né? E lá já foi distribuído como seria o pagamento dessa custa, né, da arbitragem. Então, aqui, voltando para cá, e no artigo 27, na sentença, a sentença vai decidir, naquele momento, basicamente o que já foi decidido no compromisso arbitral. O que foi decidido no compromisso arbitral? Como que as partes vão se responsabilizar acerca das custas, como que elas vão pagar. Então, esse é o ponto aqui mais importante desse artigo. As partes devem estar atentas para a indicação das regras de distribuição de ônus. Então, desde lá do compromisso, ela tem que estar atenta. Por quê? Porque na sentença vai decidir como essa questão vai ser paga. E aí é importante porque isso vale todo o trabalho do árbitro ou do tribunal arbitral, da arbitragem institucional especializada, enfim. O tópico 2 aqui que eu coloquei são os dispositivos da convenção de arbitragem. Aí eu já falei aqui, né, só complementando, que o que vale, se você ler aqui no finalzinho, você vai ver respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver. Então, qual é a recomendação? Que haja. Por quê? Porque já fica tudo pré-determinado para a sentença também. Além disso, a convenção é a prova de que as partes concordam com aquilo. Não é apenas uma decisão do árbitro, mas é algo que as partes falaram, eu quero assim. Foi convencionado com elas. Então, se houver, e o melhor é que haja, tem que colocar essa questão conforme a convenção, você tem que emitir a sentença. O terceiro tópico aqui seria a responsabilidade das partes. A responsabilidade das partes que eu quero chamar a atenção aqui diz respeito ao compromisso que elas têm para pagar as custas, para cumprir toda a sentença. Mas como nós estamos falando enfaticamente aqui sobre as custas, elas têm a responsabilidade de pagar. Caso elas não paguem, o que vai acontecer? O árbitro pode acionar o Poder Judiciário, que tem o poder de coerção, né, para fazer valer o direito e executar a sentença, porque o árbitro não tem essa condição, a força, a espada do juiz, né? Lembra do símbolo da espada da justiça? Representa o poder da espada, o poder de prender, de dizer o direito, né? Então, existem vários dispositivos que podem ser aplicados para fazer valer o direito. E aí o árbitro se comunica com o Poder Judiciário de que forma? Através da carta arbitral. E aí você vê nas aulas passadas, nós falamos sobre carta arbitral, onde o árbitro tem essa comunicação com ele. E aí comunica com o juiz para fazer com que as partes compromissadas, ela que não está cumprindo ou elas que não estão cumprindo, cumpra aquilo que foi compromissado.
Então, é exatamente isso, a responsabilidade das partes, que eu coloquei no tópico 3, né? Que fala que o artigo 27. Vamos ver agora para você ver que os 3 tópicos que eu coloquei compõem aqui. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes. Então, veja que eles são responsáveis por aquilo e tem que executar conforme a sentença, né? Acerca das custas, das despesas com a arbitragem, bem como sobre a verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitada também, né, as disposições da Convenção de Arbitragem. Então, segue todo respeitando e, dessa forma, as partes elas vão custear o procedimento arbitral. Agora, você sabe que no procedimento arbitral, a ideia é ser mais barato, né? Porque na justiça, as partes têm gastos com os advogados, o processo pode correr por um longo tempo, já na arbitragem não. Na arbitragem tem um procedimento mais célere, é mais barato também, e também vale aquela ideia do ganha-ganha, né? Que não tem um perdedor e um vencedor. Muitas vezes pode ter por questões de não conseguir acordo, mas na maioria das vezes a gente tem as características dessa justiça. Então, quando se fala em custas, não é que na arbitragem será muito caro, mas é lógico que existe as custas onde você, árbitro, vai analisar o litígio em si e colocar um valor sobre a resolução daquele litígio. Então também não existe, por exemplo, uma tabela de quanto cobrar. Existe a análise que o árbitro faz do litígio e o trabalho que ele vai ter para solucionar aquele litígio, e é ele quem coloca o preço dele. Olha, para resolver esse litígio vai ficar por tanto. E se eu estou falando de árbitro único. Se for o tribunal arbitral ou arbitragem institucional, ali já tem predeterminados alguns requisitos já que vai ter um preço, não digo que tabelado, mas mais ou menos recorrente que eles já cobram, tá bom? Mas é uma forma para você analisar quanto será o litígio, analisar como será solucionado, o trabalho que será que você vai ter para solucionar, né? E dependendo também desse trabalho, você vai ver o prazo também. Olha, vai ficar por, 2 meses para solucionar esse litígio, então já é um valor. Dá para solucionar em uma semana, então já é outro valor. Qual é o valor do litígio também? Isso influencia bastante. E aí então você vai custear isso daí, né? As partes que vão custear, aliás, isso daí, e vai ser decidido tanto no compromisso, não é item obrigatório, mas deve constar, ele é bom, e na sentença vai dar a responsabilidade das partes. Então, nessa aula nós ficamos por aqui. Vamos à nossa próxima aula.